Fé para crer na ressurreição de Cristo. Para esta aula, os hinos sugeridos são 183, 339 e 546. Será que a ressurreição de Cristo foi realmente verdadeira ou foi uma farsa? Será que tenha sido um mito? Algo que verdadeiramente não aconteceu? E nós estamos sendo enganados? Introdução 1. Contudo, como um ser moralmente livre, o homem pecou, permitindo que o pecado entrasse no mundo e com ele a morte. O homem, ele foi feito para não morrer. No entanto, devido à queda de Adão e Eva no paraíso, deu legalidade para que o pecado entrasse no mundo. Por conta disso, o pecado ele traz consequências. Entretanto, o Filho de Deus, Jesus, veio ao mundo para que nós tivéssemos uma esperança, fôssemos religados ao Senhor. E isso é muito importante, na verdade, é o mais importante da história cristã. Por quê? Porque se Jesus não ressuscitasse, a nossa fé seria perdida, seria vazia. O cristianismo seria só mais uma das mais de 33 mil religiões pelo mundo, seria só mais uma religião. E é isso que faz toda a diferença, é o fato de Jesus ter ressuscitado. Aí vem a ideia da nossa esperança, da nossa certeza de entrarmos nas mansões celestiais pelas portas. Por quê? Porque Jesus nos deu a vida eterna. Teorias a respeito da ressurreição. A ressurreição aconteceu? Para ele, os evangelhos não eram fontes confiáveis. No centro da discussão do iluminismo estava a ideia de que ser forçado a aceitar o testemunho alheio equivaleria a comprometer a autonomia intelectual do ser humano, ou seja, uma vez que os evangelhos não são verdades, então nós não podemos acreditar no que está relatado nos evangelhos. Essa é basicamente a ideia do iluminismo. Entretanto, quando nós olhamos para os evangelhos, nós confiamos no que o evangelho diz. Até porque, se algo fosse dessa natureza, se Jesus realmente não tivesse ressuscitado, todas essas histórias teriam se perdido. E claro, uma vez que a história tem mais de 2000 anos, certamente teria perdido, ou se não tivesse perdido, não teria a força que tem hoje. Por quê? Porque Jesus realmente ressuscitou. E como é que nós podemos ter certeza que Jesus ressuscitou? Porque ele continua falando conosco, ele está à destra do Pai intercedendo por nós. E ele continua fazendo milagres nos dias de hoje. Nós expulsamos demônios pelo nome de Jesus. Então os demônios saem. Por que os demônios saem? Porque obedecem ao nome de Jesus. E por que os demônios obedecem ao nome de Jesus? Porque Jesus está vivo, ele ressuscitou. Porque senão, se Jesus não tivesse ressuscitado, os demônios não temeriam o seu nome. Por quê? Porque Jesus estaria morto, não teria nenhum valor, nenhuma importância, então os demônios não deveriam ter medo dele. Então só prova que realmente Jesus ressuscitou e o seu nome faz todo o inferno estremecer. A ressurreição é um mito? Portanto, de acordo com ele, um Cristo morto literalmente foi transformado em um ressurreto imaginário e mítico. É muito interessante que as pessoas querem a todo custo fazer com que o nome de Jesus seja banalizado. E por que isso? Simples. Porque se o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, for banalizado, e as pessoas creem nessa banalização, o nome de Jesus pode não necessariamente ser esquecido, mas muito mais pessoas vão se perder e partir para a eternidade sem Cristo. Por quê? Porque está sendo difundido em toda a humanidade que Jesus é um mito, é algo que não aconteceu e outras coisas que nós veremos a seguir. Portanto, o adversário ele tem muito interesse
de colocar dúvida no coração das pessoas. E isso é tão verdade que o próprio Satanás tentou a Jesus dizendo o seguinte: se tu és o Filho de Deus, isso lá em Mateus capítulo 4. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, Deus testifica que Jesus era filho dele. Ora, se Deus acabou de dizer que Jesus era filho dele, era filho de Deus, então por que o adversário logo em seguida colocou dúvida, tentou colocar dúvida no coração de Jesus? Porque sempre é o intuito de Jesus colocar dúvida. Esse é o intuito desde o Gênesis até hoje, né? Lá no Jardim do Éden, o adversário sempre tentou plantar, e ele tem plantado muitas dúvidas no coração das pessoas. Por quê? Porque, na verdade, se o adversário conseguir colocar dúvida no coração do povo, a fé vem pelo ouvir pela palavra. Aquele que o Senhor Jesus quer que nós venhamos crer nele. Então, se alguém duvida de Cristo, então essa pessoa está perdida. E é isso a ideia de Satanás, é colocar dúvida no coração das pessoas. Então, o diabo tentou colocar dúvida até mesmo em Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ou se atira daqui, né? Ou seja, o que ele foi? O que o Satanás tentou fazer? Colocar dúvidas em Jesus. Então, se o diabo tentou fazer isso com Cristo, não vai querer fazer conosco? Claro que ele fará. Então, nós não devemos dar ouvidos para Satanás. Mais uma vez, lembrando, João 8,44, ele é o pai da mentira. A ressurreição não é um fato histórico? Rudolf Bultmann, teólogo alemão, entendia que na era científica seria simplesmente impossível acreditar em milagres e na ressurreição corpórea de Cristo. Em parte eu concordo com ele. Por que eu concordo com ele em parte? Porque ele diz que na esfera científica é impossível acreditar em milagres. Científica é possível realmente não acreditar em milagres. Mas isso não quer dizer que eles não aconteçam. Por quê? Porque aqui nós não estamos falando da era científica, nós estamos falando da era divina, da questão que vem do céu, da questão de que Deus realiza milagres, que Jesus opera milagres. Então vemos que, em parte, ele tem algo viável. Na questão científica é impossível acontecer, mas não na divina. Lembra que Lucas 1,37 nos diz, o médico, né, Dr. Lucas, para Deus não há impossíveis. Então sim, o Senhor continua fazendo milagres no meio de nós. Por quê? Porque nós não estamos na esfera científica, nós estamos na esfera espiritual, na esfera de Cristo. Então na esfera de Cristo tudo acontece, porque todo poder lhe foi lhe dado nos céus e na terra. Então essa ideia deles aí é mais uma ideia de que deveria a ressurreição de Jesus ter sido um mito, mas não foi um mito, foi realmente real. Evidências da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. A ressurreição é a afirmação da divindade de Cristo. Sem a ressurreição de Jesus dentre os mortos, a fé cristã seria em vão. Nós observamos que só no Brasil tem 2.240 seitas e religiões. É muita coisa. No mundo existe cerca de 33 mil religiões. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria só mais uma religião. Só mais uma. Que não mudaria absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas vemos aqui algo diferente. O que é? Jesus ressuscitou, ou seja, o líder do cristianismo, ele ressuscitou. Interessante que ele falou antes de morrer que ele ressuscitaria. Então veja que ele sempre falava de uma forma que as coisas que iriam acontecer. Lembra de Lázaro? Jesus falou que Lázaro estava morto, mas como Jesus sabia que Lázaro estava morto se Jesus não estava lá? Porque ele tem todo o poder. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Então vemos aqui se acaso seria, se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse ressuscitado, a sua morte seria como, por exemplo, de Tiradentes. Tiradentes não morreu? Ressuscitou? Não, ele não ressuscitou. Ele apenas foi um mártir da Inconfidência Mineira. E Jesus seria a mesma coisa. Seria só um mártir.
Só isso. Foi igual a Estevão, né? Se a gente for trazer para o lado bíblico, Estevão foi o primeiro mártir do Evangelho. Ressuscitou? Não, ele não ressuscitou, ele foi só um mártir. Jesus seria a mesma coisa. Talvez um mártir universal, mundial, mas não ia passar disso. Por quê? Porque ele não ressuscitou. Então não iria fazer nenhuma diferença. Mas é aqui que é a diferença do cristianismo. Jesus ressuscitou. As evidências dos evangelhos. É simplesmente improvável que 4 pessoas se sentassem para escrever separadamente um relato que jamais havia ocorrido. Como eu já havia falado, imagina que 4 pessoas, você e mais 3 pessoas se reúnem para escrever algo que não aconteceu. A não ser se você quiser escrever um livro de fantasia. Talvez seja possível, né? Entretanto, mais uma vez eu vou bater na mesma questão, se isso fosse algo fantasioso, as pessoas saberiam. Por quê? Porque depois de 2000 anos, o nome de Jesus praticamente seria esquecido, talvez até não, devido aos registros históricos, né? Entretanto, não haveria nenhum milagre, não aconteceria absolutamente nada, a igreja não cresceria, a igreja iria perder a força. Por quê? Porque, lembra lá de Mateus 16, 18? Te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre quem aqui? Sobre a afirmação de que Pedro disse que Jesus é o Cristo. Então, a igreja está firmada em Cristo. Então, como Cristo ressuscitou, a igreja permanece firme. Por quê? Porque Jesus é o fundamento da igreja. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a igreja teria morrido. Teria desabado, né? Evidências circunstanciais. O cerne da mensagem pregada pelos cristãos do primeiro século era a ressurreição de Jesus Cristo. Você acredita que eles usariam uma mentira para a pedra fundamental de sua pregação e credo? Será que eles estariam dispostos a morrer por causa de uma fraude? Aqui existe um caso interessante. Talvez, lá no fundo, quase achando petróleo, pode ser que alguém usasse uma farsa para fazer uma fundação de uma religião. Temos visto aí enormes farsas de religiões que são uma farsa, que não tem nenhum fundamento, mas as pessoas acreditam. Então isso talvez seja o Evangelho. Agora tem outro ponto aqui que é completamente diferente, que é o seguinte: será que estariam dispostos a morrer por causa de uma fraude? Aí, morrer por uma fraude, quem morreria? Ninguém morreria. Por quê? Então por que os discípulos morreram? Pela causa, porque era verdadeira. Ninguém morre por uma mentira, nesse sentido. Eu sei que isso aqui é uma mentira, mas eu vou morrer por essa causa. Eu sei que é mentira, eu sei que não é isso, não aconteceu nada disso, mas eu vou morrer por isso. Ninguém vai fazer isso. Nós, quando morremos, nesse sentido, nós vamos morrer por uma questão que é verdadeira. Vamos morrer por algo valioso, né? Talvez a nossa liberdade, por exemplo, vamos brigar pela nossa liberdade, lutar pela liberdade, morreremos alguns, mas estamos lutando pela nossa liberdade, que é uma verdade. Agora, morrer por uma fraude, por uma mentira, isso ninguém faria. E nós sabemos que Jesus, ele é a verdade, como diz João 14,6. A natureza da ressurreição de Jesus, uma ressurreição literal. A ressurreição de Jesus foi um evento físico no qual o seu corpo foi revivificado. É muito interessante que Jesus, ele ressuscitou, e depois disso as pessoas tocavam nele. Ou seja, as pessoas geralmente percebiam que realmente aquele ali era o Cristo. Por quê? Porque o Espírito, ele não tem carne nem ossos, mas Jesus possuía carne e também possuía ossos. Então as pessoas poderiam tocar nele. Lembra que Jesus falou para Tomé? Falou para ele: toque em mim. Então veja que é algo muito extraordinário essa ressurreição, porque mostra de forma verdadeira que realmente a ressurreição foi literal. Foi tanto literal que as pessoas podiam tocar em Jesus após a sua ressurreição. Então veja que coisa espantosa, extraordinária, e isso é um milagre. E mais uma vez estamos fora da área científica, estamos na área espiritual, na esfera de Deus, nós estamos num plano celestial. Então, Lucas 1,37, para Deus nada é impossível.
Os discípulos no caminho de Emaús. Nos relatos dos evangelhos podemos observar que as pessoas para as quais o Senhor apareceu viram o seu corpo, conversaram com ele e até mesmo chegaram a tocar em seu corpo. Então veja que as pessoas estavam andando no caminho e o caminho apareceu, que Jesus é o caminho, João 14,6, e conversaram com eles. Então imagina que as pessoas estão no caminho conversando com o caminho. E depois eles entenderam, lá no caminho de Emaús, que de fato Jesus ressuscitou, apareceu a muitos. E infelizmente, muitas pessoas hoje põem isso em dúvida. O adversário coloca na mente das pessoas que isso é uma mitologia, é um mito, é algo que não aconteceu, é misticismo, é ocultismo e tantas outras coisas. Para quê? Para fazer com que as pessoas neguem a ressurreição de Jesus, para que as pessoas não creem na ressurreição de Jesus e assim o aceite como o único e suficiente Salvador de suas almas. Mas você, jovem, está firme no Senhor. Continue neste propósito de adorá-lo e bendizê-lo na beleza da sua santidade, porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o único caminho que vai levar você para as mansões celestiais. Portanto, sim, Jesus ressuscitou, tenha fé, porque de fato foi o que aconteceu. A ressurreição de Jesus foi ímpar. A ressurreição de Jesus, diferente de todas as outras narradas nas Escrituras Sagradas, pois ele é o Deus que se fez carne, o que morreu por nossas transgressões, ressuscitou para a nossa justificação. A Bíblia menciona alguns casos de ressurreição lá no Antigo Testamento. Entretanto, e algumas também no Novo. Mas existe, por exemplo, a questão que nós devemos nos atentar é que, apesar dessas pessoas que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que ressuscitaram, voltaram a morrer. Jesus não. Jesus morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. Jesus morreu por nossos pecados, por nossas transgressões, por nossas faltas. Então observe que o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome, que ainda que hoje alguém ressuscite, vai voltar a morrer. Jesus não. Jesus morreu uma única vez por todos nós. Todos nós morreremos, porque a Bíblia nos diz assim, né, lá aos Hebreus 9:27, né, que é o homem que está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. É claro que algumas situações, como foi o caso de Lázaro, por exemplo, foi o caso de outros casos, né, lá no Antigo Testamento, que pessoas que morreram uma vez e morreram de novo. Aí as pessoas podem falar, então Jesus quebrou a sua palavra é mentirosa, porque ela diz que o homem vai morrer uma vez só, mas Lázaro, por exemplo, morreu 2 vezes. Como é que vamos conciliar isso? Fácil. Jesus, o Senhor Deus, Ele é o dono da palavra. Ele faz as regras. Então, se Ele quiser quebrar as regras, Ele quebra. Igual a questão de Jonas, por exemplo. Algumas pessoas dizem que é impossível Jonas ter sido engolido por uma baleia. Algumas traduções dizem baleia, né? Outras dizem grande peixe. Independente se é possível ou não, Deus rompe as barreiras, quebra todas as regras e faz uma baleia engolir um homem. Para ele, nada é impossível. Então as pessoas querem a todo custo colocar em xeque, né? Colocar em dúvida a palavra do Senhor. Mas a verdade é que a ressurreição de Jesus foi ímpar. Por quê? Porque ele morreu uma única vez por todos nós e ele jamais morrerá. Por quê? Porque ele vive para todo sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz aos Hebreus 13:8. Conclusão. Cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e que ele é a cabeça da igreja. Entretanto, se alguém está determinado em não crer, nenhum argumento o convencerá. Mas o Espírito é o que nos convence e continua ativo no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Existe aqui uma questão muito importante, que é o seguinte: quando a pessoa não quer crer, nenhum argumento seu vai fazer essa pessoa crer. O Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando uma pessoa vem falar com você, discutir com você, querer fazer pouco caso do Cristo que você serve,
Não dê muita atenção quando as pessoas falarem contra. Você deve defender a sua fé. Isso sim, você vai defender a sua fé. Eu creio no Cristo, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai. Agora, se a pessoa quiser colocar dúvida, falar várias coisas e ele não está certo de que Jesus não ressuscitou, isso é uma questão dele. Você não vai perder o seu tempo falando tentando argumentar com ele, porque ele está com o coração fechado para esse negócio. O que você precisa fazer é o seguinte: você começa a conversar com ele, fala com ele da palavra. Se você vê que essa pessoa não acredita na palavra, entrega na mão do Senhor, ora por ele, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós, não sou eu, não é você que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que o Senhor vai fazer é nos usar através do Espírito Santo, com a palavra de Deus, para falar a esta pessoa. Agora, se essa pessoa não crer, vamos lá para Isaías 55, né? Que nos diz algo interessante, que vai nos falar para que nós venhamos observar uma questão muito importante que às vezes nos esquecemos e por conta disso nós entramos em discussões desnecessárias. Isaías 55, 7 nos diz assim, ó: deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, ou seja, deixa ele para lá. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Então você se converta ao Senhor, continue se convertendo ao Senhor. Como diz Oséias 6,3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto ao ímpio, o homem maligno, você entrega na mão do Senhor, deixa ele que o Senhor vai perdoar ele, mas você continua orando, mas não perca o seu tempo com ele, não perca o seu tempo falando da palavra para quem não quer ouvir a palavra, para quem não confia na palavra. Apenas ore ao Senhor para que o coração dele seja quebrantado pelo Espírito Santo e assim ele se converta dos seus maus caminhos. Hora da revisão, número 1. Go to, esse nome é diferente, hein? Go to Ephraim Lessing. Número 2. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Número 3. A ressurreição de Jesus é uma das verdades fundamentais do Evangelho. A outra é a sua morte expiatória. Número 4. A ressurreição é a afirmação da divindade de Cristo. Sem a ressurreição de Jesus dentre os mortos, a fé cristã seria em vão. Número 5. Sim, foi o próprio Jesus, depois de ressuscitar, que afirmou: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. A ressurreição de Jesus foi um evento físico, no qual o seu corpo foi revivificado. Essa é a questão aqui, número 1. Eu vou deixar aqui na descrição o nome certinho, para você escrever esse nome certinho, que esse nome é difícil de escrever. Mas que nós venhamos a cada dia mais continuar crendo, né? Fé para crer na ressurreição de Cristo, continuar crendo que, de fato, Jesus ressuscitou, está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!